Você já se perguntou se as histórias que você lê na Bíblia realmente aconteceram? Se aqueles nomes, aqueles lugares, aquelas batalhas épicas descritas nas páginas sagradas têm alguma correspondência com a realidade histórica? Durante séculos, céticos questionaram a veracidade dos relatos bíblicos, tratando-os como meras lendas ou mitologia religiosa. Mas algo extraordinário está acontecendo em nossos dias. Debaixo das areias do Oriente Médio, nas profundezas de cavernas antigas, nas ruínas de cidades perdidas, arqueólogos estão desenterrando evidências que fazem os estudiosos reverem tudo o que pensavam saber. Pegadas concretas de reis bíblicos, muros que protegeram Jerusalém, selos com nomes de profetas, fragmentos de textos que confirmam a preservação milagrosa das Escrituras. O que você está prestes a descobrir vai muito além de simples curiosidade histórica. É uma jornada fascinante onde fé e ciência se encontram, onde a pá do arqueólogo toca o sopro do Espírito, onde cada descoberta aponta para uma verdade que atravessa milênios. A palavra de Deus é viva, verdadeira e historicamente verificável. O que significa arqueologia comprovar a Bíblia? Antes de mergulharmos nas descobertas específicas, precisamos entender algo fundamental. O que realmente significa dizer que a arqueologia comprova a Bíblia? Não se trata de uma fé cega que precisa de muletas científicas para se sustentar. A fé verdadeira transcende evidências materiais. Como disse o apóstolo Paulo em Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor por suas criaturas, deixou rastros, deixou evidências. A arqueologia bíblica é a disciplina que estuda os vestígios materiais das civilizações antigas do Oriente Próximo, especialmente aqueles relacionados aos períodos e locais mencionados na Bíblia. Falamos de artefatos, estruturas arquitetônicas, inscrições, cerâmicas, selos, moedas e até restos orgânicos, que podem ser datados com precisão através de técnicas como o carbono 14. No entanto, precisamos ser honestos e equilibrados. Nem toda descoberta arqueológica é absolutamente conclusiva. A ciência trabalha com probabilidades, com interpretações, com análises que podem mudar conforme novas evidências surgem. Existem debates acalorados entre os próprios arqueólogos sobre datações, interpretações de inscrições e a identificação exata de locais bíblicos. Por isso, instituições sérias, como a Autoridade de Antiguidades de Israel, trabalham com rigor científico, datação por carbono, análise estratigráfica e revisão por pares. Os manuscritos do Mar Morto, quando a tecnologia moderna revela segredos antigos. Imagine pergaminhos com 2000 anos de idade, guardados em cavernas no deserto da Judéia, contendo os textos mais antigos da Bíblia já descobertos. Os manuscritos do Mar Morto são considerados uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Mas em 2025, pesquisadores da Universidade de Groningen desenvolveram uma inteligência artificial que revelou que muitos manuscritos são 50 a 100 anos mais antigos do que se pensava. Fragmentos do livro de Daniel e do Eclesiastes foram confirmados como tendo sido escritos nos mesmos períodos em que esses textos teriam sido originalmente compostos, os séculos 2 e 3 antes de Cristo. Estamos possivelmente diante de cópias feitas pelas mesmas mãos que escreveram os textos originais. Para entendermos a magnitude disso, precisamos voltar ao ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo sagrado. Mas antes dessa destruição, uma comunidade de escribas devotos, provavelmente os essênios, vivia no deserto próximo ao Mar Morto. Quando perceberam que a guerra romana se aproximava, esconderam seus tesouros mais preciosos, os rolos sagrados,
em jarros de cerâmica dentro de cavernas. Eles nunca voltaram. Mas Deus preservou aqueles textos por quase 2000 anos. O que torna essa descoberta ainda mais impressionante é que, quando comparamos os manuscritos do Mar Morto com o texto massorético, a versão hebraica que temos hoje, descobrimos algo assombroso. A fidelidade da transmissão é extraordinária. O rolo de Isaías é praticamente idêntico ao texto que temos nas Bíblias modernas, apesar de 1000 anos de diferença. Isso é a mão de Deus preservando sua palavra, como ele prometeu em Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em 2024, investigadores da Universidade Hebraica conseguiram datar com precisão estruturas e muros construídos em Jerusalém durante o período do Primeiro Templo. Um muro descoberto nas encostas orientais, que se acreditava ter sido construído por Ezequias, foi, na verdade, erguido no período do rei Uzias, após o grande terremoto de Jerusalém. Isso confirma literalmente 2 Crônicas 26, verso 9. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e fortificou-as. Uzias, cujo nome em hebraico significa Yahweh é minha força, reinou por 52 anos. 2 Crônicas nos conta que ele foi um rei inovador, que construiu máquinas de guerra, que fortaleceu o exército, que prosperou economicamente. Durante anos, a existência desse rei foi questionada, mas a arqueologia confirmou não apenas sua existência, mas detalhes específicos de suas construções. O arqueólogo Stephen Compton identificou a localização de um acampamento militar assírio ao combinar representações de painéis de pedra do palácio de Senaqueribe com fotografias aéreas antigas de Laquis. A forma oval do campo era consistente com as estruturas militares assírias da época. Vamos voltar ao ano 701 a.C. O poderoso Império Assírio, sob Senaqueribe, estava em sua fase de maior expansão militar. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade. Empalavam inimigos, esfolavam vivos os líderes capturados, deportavam populações inteiras. E esse exército estava marchando para Jerusalém. Depois de capturar 46 cidades fortificadas de Judá, Senaqueribe cercou Jerusalém. Segundo registros assírios, ele sitiou Ezequias como um pássaro em uma gaiola. A situação era desesperadora. É aqui que acontece um dos eventos mais extraordinários de toda a Bíblia. 2 Reis 19, verso 35 narra: Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Compton detalhou suas descobertas, apoiando o relato bíblico de 2 Reis 19. A arqueologia confirma: esse exército existiu, esteve exatamente onde a Bíblia diz, e algo catastrófico aconteceu que forçou Senaqueribe a voltar para casa sem capturar Jerusalém. Em 2024, arqueólogos descobriram seções de muro em Laquis compatíveis com o século X a.C., confirmando que Roboão, filho de Salomão, realmente fortificou a cidade como narrado em 2 Crônicas 11. Esta descoberta é crucial, porque toca em um dos debates mais acirrados da arqueologia bíblica: a existência e extensão do reino de Salomão. Críticos argumentaram que o relato sobre Salomão era exagerado, mas a arqueologia tem sido implacável em confirmar os detalhes bíblicos. Laquis fica a cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Quando Salomão morreu, seu reino se dividiu. Roboão, percebendo a vulnerabilidade de seu reino reduzido, iniciou um programa massivo de fortificações. As muralhas de Laquis são impressionantes. Pedras pesando toneladas, erguidas a alturas de 8 a 10 metros, com torres de vigilância.
Engenheiros modernos ficam impressionados com a sofisticação do design. Análises laboratoriais demonstraram que todas as 3 camadas da Porta de Estar foram edificadas durante o reinado de Nabucodonosor II, por volta de 575 a 562 a.C. Nabucodonosor é uma figura central no livro de Daniel. É ele quem conquista Jerusalém, destrói o templo, leva Daniel cativo para a Babilônia. A Porta de Estar tinha 15 metros de altura, revestida com tijolos esmaltados em azul vibrante. Atravessá-la devia ser uma experiência avassaladora. Daniel e seus amigos teriam passado por essa porta. Inscrições cuneiformes mostram Nabucodonosor se vangloriando de suas construções. Daniel 4, verso 30, registra suas palavras. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Imediatamente após esse orgulho, ele foi humilhado. Historiadores antigos mencionam um período de loucura de Nabucodonosor. A arqueologia confirma que ele realmente era um construtor obsessivo, exatamente como Daniel descreve. Em 1993, arqueólogos encontraram fragmentos de uma estela em Tel Dan com inscrição em aramaico do século IX a.C. A inscrição comemora uma vitória sobre Israel e, especificamente, menciona a casa de Davi, a dinastia davídica. Esta foi a primeira menção extra-bíblica de Davi encontrada na arqueologia. A expressão confirma que ele não era uma figura lendária, mas um rei histórico, cuja dinastia era reconhecida internacionalmente, até por seus inimigos. Esta inscrição foi feita apenas cerca de 100 anos após a morte de Davi, por alguém que tinha todo o interesse em diminuir sua importância, e ainda assim confirma sua existência e legado. Hazor era a maior cidade-estado cananeia. Josué 11, verso 10 diz: Tomou Josué a Hazor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor era antes a cabeça de todos esses reinos. O versículo 11 continua: E Hazor queimou a fogo. Escavações em Hazor revelaram exatamente isso. Uma camada massiva de destruição por fogo, datada do século XIII a.C., precisamente o período da conquista de Canaã. O palácio cananeu foi reduzido a cinzas. Estatuetas de deuses foram encontradas mutiladas deliberadamente. O que torna isso especialmente significativo é que Hazor foi a única cidade que Josué queimou durante a conquista do norte. Josué 11, verso 13, especifica: Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros. Hazor, todavia, queimou Josué. A arqueologia confirma esse detalhe específico. Outras cidades cananitas do período mostram sinais de conquista, mas não de destruição por fogo como Hazor. Entre as descobertas mais comoventes estão as óstracos de Laques, 21 cartas escritas em cacos de cerâmica, encontradas em 1935. Datadas de aproximadamente 588 a.C., estas cartas foram escritas durante os últimos dias desesperados de Judá, enquanto o exército babilônico avançava. Uma das cartas diz: Que meu senhor saiba que estamos observando os sinais de Laquis, pois não podemos ver Azeca. O oficial está dizendo que os sinais de fumaça de Azeca haviam parado. A cidade havia caído. Isto confirma dramaticamente Jeremias 34, verso 7. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ainda restavam, contra Laquis e contra Azeca. São mensagens reais, escritas por pessoas reais, em pânico real, nos últimos momentos antes de sua civilização ser destruída. E eles confirmam o relato bíblico do sítio de Jerusalém. 2 Reis 20, verso 20, menciona como fez a piscina e o aqueduto, e como trouxe a água para a cidade.
Esta é uma referência ao túnel de Ezequias, uma maravilha da engenharia antiga que ainda pode ser percorrida hoje. Quando Senaqueribe ameaçou cercar Jerusalém, Ezequias tomou medidas desesperadas. A estratégia era brilhante: negar água ao exército assírio enquanto garantia água para Jerusalém. Para isso, ordenou que fosse cavado um túnel de 533 metros através de rocha sólida, conectando a fonte de Gion à piscina de Siloé. Duas equipes de trabalhadores começaram de extremidades opostas, cavando através da rocha com picaretas e cinzéis. Sem equipamentos modernos de medição, sem teodolitos ou niveladores a laser, eles se encontraram no meio com precisão impressionante. Engenheiros modernos que estudaram o túnel ficam impressionados. Você pode descer ao túnel hoje. A água ainda flui, chegando até os joelhos. João 5, versos 2 e 3 descreve: há, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Alguns estudiosos argumentavam que essa descrição era inventada. Então, em escavações do século XX, arqueólogos encontraram exatamente isso: um complexo de piscinas duplas com um divisor no meio, criando efetivamente 5 seções cobertas por colunas, os 5 alpendres. O local data do período do Segundo Templo, exatamente quando Jesus ministrou. A precisão de João em detalhes arquitetônicos, que só poderiam ser conhecidos por alguém familiarizado com Jerusalém antes de sua destruição em 70 depois de Cristo, é impressionante. Ele menciona o alpendre de Salomão, o tanque de Siloé, o pretório de Pilatos, todos confirmados arqueologicamente. Mateus 4, verso 13, diz que Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Cafarnaum tornou-se a base do ministério de Jesus na Galileia. Foi aqui que ele curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico descido pelo telhado. Escavações revelaram uma sinagoga do século IV, construída sobre os alicerces de uma sinagoga anterior do primeiro século, possivelmente a mesma onde Jesus ensinou. Lucas 7, verso 5, nos conta que foi um centurião romano quem construiu esta sinagoga. As escavações revelaram construção de alta qualidade, consistente com financiamento generoso. Mais impressionante, os arqueólogos descobriram uma casa do primeiro século transformada em igreja no século IV. Inscrições em várias línguas mencionam Pedro e Jesus. A tradição cristã identificava esta como a casa de Pedro, onde Jesus frequentemente ficava. Em 1990, trabalhadores descobriram acidentalmente uma tumba familiar do primeiro século. Dentro, um dos ossários trazia uma inscrição em aramaico: Yehosef bar Caiafas, José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que estes são os restos mortais de José Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Os evangelhos mencionam Caifás repetidamente. João 11, verso 49, nos apresenta: um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem argumentou: convém que um homem morra pelo povo. Foi na casa de Caifás que Jesus foi levado após sua prisão. O historiador Flávio Josefo menciona José, também chamado Caifás, confirmando que ele serviu como sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo, exatamente o período do ministério e crucificação de Jesus. Em 1961, arqueólogos escavando em Cesareia Marítima encontraram uma pedra de calcário com inscrição latina: Tiberieum, Pontius Pilatus, Praefectus Iudaeae, Pôncio Pilatus, prefeito da Judéia. Esta foi a primeira evidência arqueológica extrabíblica de Pilatos, confirmando sua existência histórica e título oficial. A ironia do julgamento de Jesus é profunda. Pilatos tinha o poder de vida e morte, comandava legiões,
representava o império mais poderoso. Jesus estava amarrado, espancado, abandonado. No entanto, é Jesus quem diz: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. João 19, verso 11. A pedra com o nome de Pilatos está em um museu, mas o nome de Jesus é adorado por bilhões. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879 em Babilônia, contém uma declaração do rei persa Ciro, o Grande, proclamando sua política de permitir que povos conquistados voltassem às suas terras e restaurassem seus templos. Este artefato de argila, agora no Museu Britânico, é considerado por alguns como a primeira declaração de direitos humanos da história. Mas para os estudiosos da Bíblia, seu significado transcende a política antiga. Isaías, escrevendo cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, profetizou especificamente sobre ele. Isaías 44, verso 28 diz: Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Como alguém pode nomear um rei específico, mais de um século antes dele nascer, e prever exatamente o que ele faria? O cilindro de Ciro confirma essa política liberal. Esdras, capítulo 1, narra detalhadamente o decreto de Ciro, permitindo que os judeus exilados voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Não apenas isso, mas Ciro ordenou que lhes fossem devolvidos os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia saqueado, 5.400 objetos de ouro e prata, segundo Esdras 1, verso 11. Para os judeus que viveram 70 anos no exílio babilônico, como Jeremias profetizara, o decreto de Ciro deve ter parecido impossível. Eles haviam perdido tudo: sua terra, seu templo, sua independência. Muitos haviam nascido e crescido na Babilônia. Alguns se estabeleceram confortavelmente. Mas Deus havia prometido restauração. E através de um rei pagão que nem conhecia o Deus de Israel, ele cumpriu sua palavra. O prismo de Senaqueribe, também conhecido como prismo de Taylor, é um artefato hexagonal de argila, descoberto em Nínive em 1830. Coberto com escrita cuneiforme, ele registra as campanhas militares de Senaqueribe, incluindo sua invasão de Judá em 701 a.C. O texto é fascinante porque confirma eventos bíblicos enquanto revela a perspectiva assíria. Senaqueribe se gaba: quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, eu sitiei 46 de suas cidades fortificadas. Quanto ao próprio Ezequias, eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro em uma gaiola. Até aqui, tudo se alinha perfeitamente com 2 Reis 18. Mas então vem o silêncio revelador. Senaqueribe não diz que conquistou Jerusalém. Para um rei que normalmente se vangloriava de cada vitória, essa omissão é gritante. Ele sitiou a cidade, mas não a tomou. Por quê? A Bíblia nos diz: o anjo do Senhor destruiu seu exército numa única noite. O prismo também menciona o tributo que Ezequias pagou, incluindo 30 talentos de ouro e 800 talentos de prata. 2 Reis 18, verso 14, menciona 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. A discrepância nos números pode refletir diferentes métodos de contabilidade ou exagero assírio, mas o evento básico é confirmado por ambas as fontes. A estela de Merneptah, descoberta em 1896 em Tebas, Egito, data de aproximadamente 1208 a.C. Esta laje de granito negro de mais de 3 metros de altura contém um hino de vitória do faraó Merneptah, filho de Ramsés II. No meio de uma lista de povos e cidades conquistados, aparece a linha: Israel está devastado. Sua semente não existe mais. Esta é a mais antiga menção extra-bíblica de Israel, confirmando que no século XIII a.C.,
Israel já existia como entidade reconhecível na região de Canaã. Ironicamente, a afirmação de Merneptah de que Israel estava devastado e sua semente não existe mais, provou ser prematura. 4.200 anos depois, Israel ainda existe. O poderoso império egípcio, que parecia eterno, caiu há milênios. Mas o povo que Deus escolheu, apesar de incontáveis tentativas de aniquilação, permanece. Esta estela também nos ajuda a datar o Êxodo. Se Israel já estava estabelecido em Canaã em 1208 a.C., o Êxodo e a conquista de Canaã devem ter ocorrido antes disso, possivelmente durante o reinado de Ramsés II ou seu antecessor. Escavações recentes em El Araj descobriram, nas profundezas da ábside de uma antiga igreja, os restos de uma muralha do primeiro século, dando mais peso ao argumento de que essa é a histórica Betsaída, cidade natal dos apóstolos Pedro e André. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 44, diz: Felipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Betsaída, cujo nome significa Casa da Pesca, era uma pequena vila de pescadores na costa nordeste do Mar da Galileia. Foi aqui que Pedro e André cresceram, aprenderam o ofício da pesca, construíram suas vidas antes de conhecerem Jesus. Arqueólogos encontraram uma inscrição em mosaico que faz referência ao chefe e comandante dos apóstolos celestiais, sugerindo que a antiga igreja pode ter sido construída para homenagear Pedro. A tradição cristã primitiva, já no século IV, venerava Betsaída como local de nascimento de Pedro, o líder dos apóstolos. Pensar que podemos caminhar onde Pedro caminhou quando criança, ver o tipo de casas onde ele viveu, imaginar o jovem pescador lançando redes nessas águas antes de se tornar pescador de homens, isso torna as Escrituras vividamente reais. Estes não são personagens fictícios em histórias inventadas. São pessoas históricas que viveram em lugares reais que podemos visitar hoje. Escavações em Tel Shilo revelaram um portão que pode estar ligado ao episódio bíblico em que Eli, o sacerdote, caiu e morreu, conforme narrado em 1 Samuel 4, verso 18. As descobertas também sugerem um local usado para o tabernáculo. Siló ocupa um lugar especial na história de Israel. Por mais de 300 anos, o tabernáculo, a tenda sagrada que abrigava a Arca da Aliança, permaneceu em Siló. Era o centro espiritual da nação. Foi aqui que Ana orou desesperadamente por um filho e concebeu Samuel. Foi aqui que o jovem Samuel serviu a Deus sob a tutela de Eli. A descoberta do possível local do tabernáculo é significativa porque, por muito tempo, estudiosos debateram onde exatamente ele ficava. Diferentemente de edifícios de pedra, uma estrutura de tenda não deixa fundações substanciais. Mas arqueólogos encontraram em Siló uma plataforma rochosa, nivelada, evidências de atividade cultural intensa e artefatos religiosos consistentes com a adoração israelita primitiva. Jeremias, séculos depois, usaria Siló como exemplo de julgamento divino. Em Jeremias 7, verso 12, Deus diz: Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Escavações mostram que Siló foi violentamente destruída, provavelmente pelos filisteus, após a captura da arca. A cidade nunca recuperou sua importância. O que todas essas descobertas significam? Primeiro, elas demonstram que a Bíblia não é mitologia religiosa desconectada da realidade histórica. Os eventos que ela narra aconteceram em lugares reais, envolvendo pessoas reais, em tempos históricos específicos que podem ser verificados. Segundo, essas descobertas nos ajudam a entender melhor o contexto cultural e histórico das narrativas bíblicas. Saber como eram as cidades, como as pessoas viviam, quais pressões políticas existiam, tudo isso enriquece nossa leitura das Escrituras. Terceiro,
devem nos tornar humildes quanto a conclusões precipitadas. A história da arqueologia bíblica está repleta de exemplos de descobertas que reverteram o consenso acadêmico. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Nossa compreensão está sempre incompleta. Quarto, essas descobertas nos desafiam a levar as Escrituras a sério. Se a Bíblia demonstra confiabilidade histórica nas coisas que podemos verificar, isso nos dá razão para confiar naquilo que não podemos verificar materialmente. As verdades espirituais, as promessas de Deus, as revelações sobre o caráter divino. Precisamos também reconhecer as limitações da arqueologia bíblica. Nem toda descoberta anunciada resiste ao escrutínio posterior. O campo tem sido manchado por falsificações e interpretações exageradas. O mercado de antiguidades bíblicas é lucrativo, criando incentivo para fraudes. O caso do Evangelho da Esposa de Jesus ilustra os perigos. Em 2012, anunciou-se um fragmento de papiro onde Jesus supostamente menciona minha esposa. Mídia mundial explodiu. Mas a análise científica demonstrou que era falsificação moderna. Além das falsificações deliberadas, existe o problema de interpretação superentusiasmada. Nem toda a estrutura antiga em Israel é necessariamente um local bíblico. Nomes como José, Davi, Salomão eram comuns. Encontrar um túmulo com esses nomes não significa que pertencesse aos personagens bíblicos famosos. Como devemos nos aproximar dessas descobertas como cristãos comprometidos tanto com a verdade bíblica quanto com a integridade intelectual? Primeiro, devemos celebrar quando a arqueologia confirma detalhes bíblicos, mas não fazer da fé dependente de evidências materiais. Hebreus 11 declara que os heróis da fé morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. Fé genuína não é ausência de evidência, mas confiança que vai além da evidência. Segundo, devemos ser intelectualmente honestos. Se evidências parecem contradizer aspectos do relato bíblico, não devemos negá-las. Devemos examiná-las cuidadosamente. Deus não tem medo de nossas perguntas. Verdade e verdade não podem contradizer-se. Terceiro, devemos usar essas descobertas para enriquecer nosso entendimento das Escrituras. Quanto mais aprendemos sobre o mundo bíblico, mais profundamente compreendemos as mensagens que Deus estava comunicando. Quarto, essas descobertas nos equipam para conversar com céticos. Vivemos numa era que valoriza a evidência empírica. Quando alguém descarta a Bíblia como apenas histórias, podemos responder com fatos arqueológicos verificáveis que demonstram sua confiabilidade histórica. Entre as descobertas mais fascinantes estão os pequenos selos de argila, chamados bulae, usados para selar documentos na antiguidade. Dezenas deles foram descobertos em Jerusalém, muitos contendo nomes de oficiais mencionados especificamente nas Escrituras. Um selo descoberto em 2015 traz a inscrição: pertencente a Gemariahu, filho de Shaphan. Jeremias 36, verso 10 menciona Gemaria, filho de Safã, o escriba, em cuja câmara Baruque leu as profecias de Jeremias ao povo. Outro selo encontrado no mesmo contexto arqueológico pertencia a Azariahu, filho de Hilquiahu, possivelmente o sumo sacerdote mencionado em 1 Crônicas 6, verso 13. Estes selos não são apenas confirmações de nomes. Eles nos transportam para os últimos dias de Judá, quando Jeremias profetizava desesperadamente, tentando alertar o povo sobre o julgamento iminente. Podemos imaginar Gemaria em sua câmara, ouvindo Baruque ler as palavras de advertência de Jeremias, talvez pressionando seu selo em cera derretida para autenticar algum documento oficial. Esses eram homens reais, com responsabilidades reais, vivendo em momentos terríveis da história de sua nação.
Em 2009, durante escavações para um hotel próximo ao Mar da Galileia, arqueólogos descobriram uma sinagoga magnífica do primeiro século em Magdala, cidade natal de Maria Madalena. Esta descoberta foi extraordinária, porque sinagogas desse período são extremamente raras. Apenas 7 foram identificadas em toda a Terra Santa. Mas o que tornou a descoberta verdadeiramente espetacular foi uma pedra esculpida encontrada no centro da sinagoga, conhecida agora como a Pedra de Magdala. Ela apresenta o relevo mais antigo já descoberto da menorá de 7 braços do segundo templo, esculpida por alguém que claramente a tinha visto pessoalmente em Jerusalém. A pedra também mostra outros elementos do templo: a mesa dos pães da proposição, jarros para libações e possivelmente até uma representação do próprio templo. Jesus, que ministrou extensivamente na região da Galileia, certamente teria visitado esta sinagoga. Lucas 8, versos 1 a 3, nos conta que Maria Madalena era uma das mulheres que seguiam Jesus e seus discípulos, apoiando-os com seus próprios recursos. Ela havia sido liberta de 7 demônios e tornou-se uma das seguidoras mais devotadas de Cristo. Foi ela quem permaneceu aos pés da cruz quando a maioria dos discípulos havia fugido. Foi ela a primeira testemunha da ressurreição. Pensar que podemos entrar na sinagoga onde Maria Madalena adorava antes de conhecer Jesus, onde talvez ela estivesse presente quando Jesus ensinou, torna sua história profundamente tangível. Esta não é uma personagem mitológica de lendas religiosas. É uma mulher judia real que viveu em uma cidade real, adorou em uma sinagoga real que ainda existe e cuja vida foi radicalmente transformada pelo encontro com o Messias. O fragmento de papiro Highland, catalogado como P52, é um pequeno pedaço de papiro do tamanho de um cartão de crédito, descoberto no Egito em 1920. Contém alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 18, parte do interrogatório de Jesus por Pilatos. O que torna este fragmento tão significativo é sua datação. Paleógrafos, especialistas em escrita antiga, datam-no entre 120 e 130 depois de Cristo, apenas algumas décadas após João ter escrito seu Evangelho. Isso é extraordinário para documentos antigos. Para comparação, as cópias mais antigas que temos de obras de Platão datam de 1.300 anos após ele tê-las escrito. As cópias mais antigas de Aristóteles são de 1.400 anos depois. Este pequeno fragmento demoliu a teoria dos críticos céticos, que argumentavam que os evangelhos foram escritos séculos após Jesus, em lugares distantes, por pessoas que nunca conheceram testemunhas oculares. Se uma cópia do Evangelho de João já estava circulando no Egito, longe da Palestina, apenas 30 ou 40 anos após a composição original, isso indica que o Evangelho foi escrito muito mais cedo, provavelmente nas últimas décadas do primeiro século, exatamente como a tradição cristã sempre afirmou. As palavras preservadas no fragmento incluem Jesus dizendo a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo." Há algo profundamente comovente em ler essas palavras em um papiro que tem quase 2.000 anos, sabendo que cristãos do segundo século leram essas mesmas palavras, foram consolados por elas, encontraram nelas esperança em meio à perseguição romana. Recentemente, em 2021, arqueólogos israelenses anunciaram a descoberta de novos fragmentos de pergaminho nas cavernas do deserto da Judéia, os primeiros em 60 anos. Embora não contenham textos bíblicos, eles datam do mesmo período da revolta de Bar Kokhba contra Roma, cerca de 135 d.C. Junto com os pergaminhos, foram descobertos artefatos impressionantes. Uma cesta de vime perfeitamente preservada com 6.000 anos, a mais antiga já encontrada.
esqueletos mumificados naturalmente de uma criança de cerca de 6 anos e uma mulher jovem, e até moedas da época da revolta. Esses objetos nos dão uma janela para os dias finais da presença judaica na Judéia antes da diáspora. A revolta de Bar Kokhba foi a última grande tentativa dos judeus de se libertarem do domínio romano. Bar Kokhba, cujo nome significa Filho da Estrela, era considerado por muitos como o Messias prometido. O rabino Akiva, um dos maiores sábios judeus, declarou que ele era o cumprimento da profecia de Números 24, verso 17. Uma estrela procederá de Jacó. Durante 3 anos, Bar Kokhba conseguiu estabelecer um Estado judeu independente, cunhou moedas e até reconstruiu algumas estruturas em Jerusalém. Mas Roma não toleraria rebelião. O imperador Adriano enviou suas melhores legiões. A revolta foi esmagada com brutalidade devastadora. Jerusalém foi transformada em uma cidade pagã chamada Aelia Capitolina. Judeus foram proibidos de entrar na cidade sob pena de morte. Cerca de 580 mil judeus foram mortos, segundo o historiador romano Dião Cássio. A Judéia foi renomeada Síria Palestina, numa tentativa de apagar a conexão judaica com a terra. Os pergaminhos e artefatos encontrados nas cavernas são relíquias desses dias terríveis. Famílias fugiram para o deserto, escondendo-se em cavernas inacessíveis, levando seus poucos pertences preciosos, esperando sobreviver até que a tempestade romana passasse. Muitos nunca saíram. Seus esqueletos foram encontrados exatamente onde caíram, rodeados por cestas, sandálias, utensílios de cozinha, os vestígios frágeis de vidas cortadas prematuramente. As descobertas arqueológicas das últimas décadas têm sido extraordinárias. De manuscritos antigos que confirmam a preservação milagrosa das escrituras, a muros, palácios e cidades que provam a existência de reis bíblicos, a inscrições que mencionam personagens que só conhecíamos através da Bíblia, cada pá do arqueólogo parece desenterrar mais confirmações. Mas no final, a arqueologia não pode provar os aspectos mais importantes da fé cristã. Não pode provar que Jesus ressuscitou. Não pode medir o amor de Deus. Não pode demonstrar cientificamente o perdão dos pecados. E não deveria. Fé, por definição, transcende o meramente empírico. O que a arqueologia faz é estabelecer uma base sólida de confiabilidade histórica. Ela demonstra que quando a Bíblia fala de história, geografia, pessoas e eventos, ela não está inventando, está narrando realidade. E se podemos confiar na Bíblia nas coisas que podemos verificar, temos boas razões para confiar nela nas coisas que não podemos. As pedras estão clamando, como Jesus disse que fariam. Elas estão contando uma história que confirma o registro bíblico. Elas estão nos chamando a considerar seriamente as reivindicações das Escrituras e estão nos lembrando que servimos a um Deus que age na história humana real, em lugares reais, através de pessoas reais. Que essas descobertas não apenas satisfaçam nossa curiosidade intelectual, mas também aprofundem nossa fé. Que elas nos motivem a estudar as Escrituras com mais diligência, sabendo que estamos lendo não apenas teologia abstrata, mas história verdadeira. Que elas nos encorajem a compartilhar nossa fé com confiança, sabendo que não cremos em fábulas, mas em eventos históricos verificáveis que culminam no evento mais importante de todos, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada fragmento de cerâmica, cada inscrição desgastada, cada muro antigo é um testemunho silencioso, mas eloquente da veracidade das Escrituras. 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, as evidências permanecem. Impérios caíram, civilizações desapareceram, línguas morreram,
Mas a palavra de Deus permanece, confirmada não apenas pela fé dos crentes, mas também pelo testemunho mudo da terra que guarda seus segredos até o momento escolhido por Deus para revelá-los. Vivemos em uma época privilegiada. Geração após geração de crentes confiou nas Escrituras sem ter acesso a essas confirmações arqueológicas. Sua fé era pura, fundamentada não em evidências materiais, mas na experiência transformadora do encontro com Deus vivo. Nós temos tanto a herança dessa fé, quanto o privilégio de ver confirmações tangíveis emergindo da terra. Usemos ambas sabiamente. A fé que transcende evidências e as evidências que fortalecem a fé para a glória de Deus e o avanço de seu reino. Amados, ao contemplarmos essas maravilhas que Deus preservou através dos milênios, somos lembrados das palavras do próprio Jesus, em João 20, verso 29, quando disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Nossa fé não depende de pedras e cacos de cerâmica, mas do encontro pessoal com o Cristo vivo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a sabedoria do alto ilumine vosso caminho, não apenas para conhecer fatos históricos, mas para conhecer aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que estas descobertas não sejam um fim em si mesmas, mas um convite para mergulhar mais profundamente nas Escrituras Sagradas, onde encontramos não apenas história, mas vida eterna. Pois como está escrito em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor Jesus Cristo, através de quem todas as coisas foram feitas e em quem todas as promessas de Deus se cumprem, abençoe vossa jornada de fé. Que Ele vos conceda não apenas conhecimento intelectual, mas sabedoria espiritual. Que Ele transforme cada descoberta histórica em combustível para adoração mais profunda, serviço mais dedicado e amor mais verdadeiro. E que possamos todos, como os salmistas de antigamente, declarar com convicção renovada: a Tua palavra, Senhor, subsiste para sempre no céu. De geração em geração é a tua fidelidade. Salmo 119, versos 89 e 90. Lembrai-vos das palavras de 1 Pedro 1, versos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que possamos ser como os bereanos descritos em Atos 17, verso 11, que eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E sejamos estudiosos diligentes da palavra, mas acima de tudo, praticantes obedientes dela. Que estas descobertas arqueológicas nos lembrem de que servimos a um Deus que não está confinado aos céus distantes, mas que entrou na história humana de forma concreta e verificável. Ele caminhou em estradas reais, comeu em casas reais, curou pessoas reais, morreu uma morte real e ressuscitou em um corpo real. A encarnação não é mito, é história. E essa história mudou para sempre o curso da humanidade. Quando duvidardes, quando as tempestades da vida sacudirem vossa fé, quando os céticos zombarem de vossa confiança nas Escrituras, lembrai-vos, as pedras testificam, os pergaminhos preservados contra todas as probabilidades testificam, as ruínas de cidades antigas testificam. Os selos, com nomes de reis e profetas, testificam. Toda a criação testifica da fidelidade de Deus e da veracidade de sua palavra. Mas, acima de tudo,
Lembrai-vos de que o maior testemunho não vem de artefatos desenterrados, mas do Espírito Santo que habita em vós. Como João declarou em 1 João 5, verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. O testemunho interno do Espírito é mais poderoso que todas as evidências arqueológicas combinadas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que andeis em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Que vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, incluindo aqueles que buscam evidências históricas da fé que professamos. Ide em paz, estudai com diligência, crede com confiança, amai com sinceridade, vivei dignamente do Evangelho de Cristo, e quando vos questionarem sobre a esperança que há em vós, respondei com mansidão e temor, sabendo que tendes não apenas fé, mas também razão para crer. Amém e amém. Para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.